Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta é a última aula do estudo de manifestações patológicas em alvenarias, revestimentos argamassados, de pintura e decorativos. Falaremos nesta aula somente sobre patologias que ocorrem devido a alterações químicas, que são vinculadas à penetração de água. Vamos iniciar falando um pouco sobre a umidade. A umidade provoca a penetração de água nos elementos ou nos sistemas. E essa penetração de água, ela vai levar ao surgimento de manifestações patológicas, principalmente aquelas que são originadas pela reação da água com os materiais. As patologias que ocorrem em decorrência da presença de umidade tornam-se um pouco mais complexas de serem tratadas. Portanto, há necessidade de se fazer o tratamento de forma adequada para que essa patologia não volte a reincidir devido à presença de umidade. Mas de onde vem a umidade que atinge esses materiais? Basicamente, essa umidade pode vir através da água da chuva. Durante um processo de precipitação, essa água ela atinge a fachada ou atinge a cobertura e consegue infiltrar e penetrar nos materiais. Essa umidade que vem da água das chuvas, ela acontece só durante o processo de precipitação. Cessou a precipitação, essa umidade ela não estará mais neste local. Aqui temos uma imagem que mostra problemas patológicos na fachada dos edifícios devido à penetração de águas da chuva, ou seja, a intempéries. A água penetrou na fachada juntamente com a variação da temperatura e provocou as manifestações patológicas vistas nesta imagem. A umidade pode vir da infiltração, que nada mais é do que a penetração direta de água nos materiais. Essa infiltração pode ocorrer, por exemplo, em um processo de vazamento. Ocorre um vazamento, a água infiltra, penetra no bloco cerâmico que atinge os revestimentos argamassados e, por fim, os revestimentos de pintura ou decorativos. A umidade também pode ocorrer devido à condensação da água que já está presente dentro do ambiente. Esta água que está em forma de vapor condensa se transformando em líquido e ocorre a penetração desta água nos materiais e elementos. Um exemplo comum de condensação em residências ocorre quando a temperatura está muito baixa. Você utiliza o chuveiro na temperatura mais alta e ocorre a formação de vapor. Quando esse vapor de água ele entra em contato com a superfície que está com a temperatura mais baixa, ele se torna líquido. Então, no espelho é possível notar esse processo que ocorre de condensação. Então, a água que está em forma de vapor entra em contato com o espelho que está com a temperatura mais baixa e torna-se líquida. Outra forma de se ter umidade nas edificações é através da capilaridade. A capilaridade nada mais é do que a penetração da água em forma contrária à ação da gravidade. Ou seja, a água ela vem de baixo para cima. Eu tenho a água presente no lençol freático. Essa água vai penetrar através dos poros presentes no solo e vai conseguir se elevar através da capilaridade. Eu vou ter uma ascensão desta água para partes mais superiores do solo. E com isso, as fundações que estão dentro do solo vão receber a infiltração desta água por capilaridade e essa água irá penetrar através dos elementos de concreto armado e atingir as alvenarias em consequência. Nesta imagem é possível notar a formação de patologias devido à capilaridade de água do solo nos revestimentos argamassados na alvenaria. Ressalta-se que é importante realizar a impermeabilização das vigas baldrames e das alvenarias de forma adequada para evitar a penetração de água ou de umidade em qualquer uma das formas descritas anteriormente. Dentro das patologias que ocorrem por alterações químicas, vamos falar sobre o mofo e o bolor, manchas, eflorescência, degradação do reboco, degradação da massa corrida e a degradação da pintura. Todas essas patologias ocorrem devido à presença de umidade. O mofo e bolor é uma patologia muito conhecida, que pode afetar tanto a edificação quanto a saúde dos usuários que estão dentro deste local. Ele ocorre devido à presença de micro-organismos que se instalam neste local e se proliferam. E esses micro-organismos têm uma facilidade maior de se desenvolver em ambientes úmidos e frios. Portanto, se o local tem uma temperatura mais baixa e tem umidade constante, ocorrerá o desenvolvimento desta patologia. Então, é de suma importância a ventilação adequada dos ambientes e a impermeabilização dos elementos para evitar a penetração de água e a umidificação do local. Nestas imagens é possível notar a presença do mofo e bolor. Notem a intensidade que o mofo e bolor está acontecendo nas duas imagens. Isso demonstra que tem umidade abundante e também possivelmente a temperatura favorece
a proliferação desses micro-organismos. O tratamento do mofo e bolor dependerá muito de quais elementos ele irá atingir. Se for somente a pintura, se for a pintura os revestimentos argamassados. Porém, primeiro deve-se fazer a limpeza do local com produtos específicos. Existem no mercado produtos específicos anti-mofo e bolor para eliminar esses micro-organismos e tornar adequado para que possa se proceder aos próximos reparos. Temos um passo a passo ilustrativo mostrando como deve ser feito o reparo, caso tenha atingido a pintura ou os revestimentos argamassados. Então há necessidade de se remover todos os revestimentos que foram atingidos por essa patologia, realizar a aplicação do impermeabilizante, reaplicar a pintura ou os revestimentos argamassados com a quantidade de demãos necessárias para evitar a penetração de água com facilidade. Uma forma de se evitar o mofo e bolor na fase de projeto é prever uma ventilação adequada do ambiente e também prover a impermeabilização dos elementos básicos, como por exemplo das vigas baldrames e da alvenaria até mais ou menos 1,5 m. Outra forma de se evitar é realizar a pintura antimofo no ambiente, aplicar uma pintura antimofo para que esse mofo e bolor não consiga se desenvolver neste local. Uma forma de se prevenir que essa patologia ocorra depois de tratada é a aplicação de um spray específico para mofo e bolor. Esse spray é encontrado no mercado, você realiza a aplicação no local onde a patologia se desenvolveu e esse spray ele irá evitar que o mofo e o bolor volte a se instalar naquele local. Há necessidade de fazer a manutenção correta, ou seja, a aplicação constante desse spray de acordo com o rótulo do fabricante. Agora vamos falar sobre a eflorescência. A eflorescência ocorre devido à umidade que penetra nos elementos e consegue retirar os sais lá de dentro e transportar esses sais para a superfície. Portanto, a eflorescência nada mais é do que a retirada dos sais dentro do elemento e a sua transposição para a superfície. Nesta imagem, é possível notar a eflorescência ocorrendo durante a fase de execução dessa edificação. Notem as manchas brancas, características da eflorescência. A mancha branca nada mais é do que o sal retirado de dentro do bloco cerâmico ou da argamassa de assentamento. Notem que essa patologia ocorre em vários pontos desta fachada. Aqui temos mais duas imagens de eflorescências. Neste exemplo, está ocorrendo em blocos de concreto. Aqui as manchas brancas presentes. E nesta outra imagem, a eflorescência também está ocorrendo em blocos de vedação cerâmica. A presença da mancha branca, que é o sal retirado de dentro dos blocos cerâmicos e da argamassa de assentamento. Como já dito, a eflorescência ela se apresenta em forma de uma mancha esbranquiçada na superfície do elemento. Essa mancha esbranquiçada é o sal que foi retirado de dentro do elemento. Então a água ela penetra dentro do elemento, provoca uma reação química de quebra do sal, ela retira o sal para a superfície, a água evapora e o sal fica depositado nessa superfície. Na maioria das vezes, a eflorescência só provoca problemas estéticos ou visuais na edificação. Porém, há necessidade de fazer o seu tratamento para evitar agressões maiores por conta da retirada dos sais dos elementos. Temos uma outra imagem de uma edificação em fase de execução que mostra a formação das eflorescências na interface dos blocos cerâmicos. Então, a umidade penetrou nos blocos na argamassa de assentamento, provocou uma reação química, retirou o sal e o sal ficou depositado aqui na superfície. O tratamento da eflorescência é relativamente simples. Ele se inicia com a limpeza do local com produtos específicos. Esses produtos são encontrados no mercado. Após a limpeza, realiza-se a aplicação de uma tinta ou uma pintura impermeabilizante, caso seja necessário. Quando a eflorescência está em estágio mais avançado, de difícil remoção, há necessidade de se fazer a aplicação de um jato de água para remover a eflorescência. E posterior à aplicação desse jato de água, realiza-se a impermeabilização do local com tintas específicas. Temos aqui dois produtos que podem ser aplicados nas fachadas para evitar o surgimento de eflorescência. A calcinação é caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas em superfícies pintadas, geralmente manchas esbranquiçadas nessas superfícies. Nota-se nessas duas imagens a formação da calcinação, caracterizada pela formação dessa mancha esbranquiçada em ambas as imagens. Essa mancha esbranquiçada ocorre devido à penetração de água que provoca uma reação química no elemento. Essa reação química retira os sais e os sais ficam depositados na superfície do revestimento de pintura. O tratamento dessa patologia depende se ela atingiu só o revestimento de pintura ou a pintura e os revestimentos argamassados. Caso a patologia tenha atingido os revestimentos argamassados e a pintura, necessita-se retirar os revestimentos argamassados, fazer a limpeza, reaplicar os revestimentos argamassados, reaplicar o revestimento de pintura na quantidade de demãos necessárias. Já quando a patologia só atinge o revestimento de pintura,
Há necessidade de se remover a pintura com materiais específicos. Após isso, proceder à impermeabilização e, por fim, reaplicar o revestimento de pintura na quantidade de demãos necessárias conforme o engenheiro projetista especifica. A degradação do reboco ocorre basicamente pela formação de cristais de sais no interior do reboco. Este fenômeno é chamado de criptofluorescência, nada mais é do que uma eflorescência, penetração de umidade, reação química, retirada dos sais e cristalização desses sais novamente. Nessas duas imagens é possível notar a degradação do reboco. Notem as manchas brancas que caracterizam a criptofluorescência dentro da argamassa de reboco. A criptofluorescência, que é o fenômeno que provoca a degradação do reboco, ocorrerá basicamente pela penetração de umidade dentro deste elemento. A água entrará dentro do reboco na forma líquida ou vapor, provocará uma reação química, a água sairá, ou seja, irá evaporar e os sais serão recristalizados. Esse processo de recristalização ele provoca uma expansão dentro do reboco que gera a criptofluorescência. Geralmente, a degradação do reboco vem acompanhada com desplacamento, devido às tensões que são formadas durante o processo de cristalização e recristalização desses sais. Ocorre também a degradação na massa corrida. Essa degradação ocorre na interface pintura-massa corrida, devido à penetração de umidade. A umidade penetra dentro da pintura e da massa corrida, provoca uma reação química, ela é evaporada e entre a massa corrida e a pintura fica somente os sais. Nota-se nessa imagem a presença da degradação da massa corrida entre a massa corrida e a pintura. Nota-se a presença dos sais que foram provocados durante a reação química da umidade com este material. Nota-se que nessa patologia também ocorrerá a cristalização e recristalização dos sais entre a pintura e a massa corrida, portanto provocando uma expansão e posterior degradação dessa massa corrida. O tratamento para a degradação do reboco e da massa corrida são similares. Primeiro, verificam-se quais foram os revestimentos atingidos pela patologia. Posteriormente, faz a remoção desses revestimentos, a limpeza e a higienização do local. Aplica-se o impermeabilizante e, por fim, são instalados novamente os revestimentos que foram removidos. E, por fim, a última patologia trata-se da degradação da pintura. Essa patologia ocorre basicamente por dois fatores: a chuva lateral, que agride as fachadas externas, e a absorção capilar, que ocorre tanto nas fachadas externas quanto nas internas devido à capilaridade da água que vem do solo e atinge as alvenarias. Nessa primeira imagem é possível notar a degradação da pintura devido às chuvas laterais que atingem a fachada da edificação. Há também outro fator que faz com que essa degradação ocorra de forma acelerada, que é a variação de temperatura. Na segunda imagem é possível notar a degradação da pintura devido à absorção capilar, ou seja, a capilaridade de água que vem do solo atinge as vigas baldrames e penetra na alvenaria, atingindo os revestimentos e a pintura em consequência. Ressalta-se a importância de se realizar a impermeabilização das vigas baldrames durante a fase de execução, para evitar que ocorra a capilaridade da água do solo para as baldrames e posteriormente para a alvenaria e os seus revestimentos. A terapia para essa patologia é relativamente simples. Precisa verificar se ela atingiu somente a pintura. Caso seja somente a pintura, realiza-se a remoção da pintura, impermeabiliza e aplica novamente. Se essa patologia atingiu os revestimentos argamassados, realiza-se a remoção de todos os revestimentos que foram atingidos pela patologia, faz-se a higienização do local, aplica-se a impermeabilização e, por fim, reinstalam os revestimentos conforme especificações para o engenheiro projetista. Em relação ao estudo de manifestações patológicas na alvenaria, nos revestimentos argamassados de pintura e decorativos, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!